Boa Obrigado noite. Obrigado pela presença em mais uma reunião. Então, dando início aqui à reunião, né, o primeiro item da pauta é a gente aprovar a ata da reunião da última, a ata da última reunião que foi realizada. Então, vamos colocar em votação. Se alguém tiver alguma objeção, quiser alguma correção, por favor, se manifeste. Pode falar, pode falar. Eu encaminhei, tem uma pequena correção, eu encaminhei lá para ontem, né, Maria Célia? Acho que não sei se você chegou a receber, mas eu encaminhei aí por e-mail, tá? Acho que foi para todos até a sua correção, né? É uma coisa chegou aí para todos? É uma alteração. Você mandou para todos, pelo que eu vi. Aí. Foi para todos. Nossa. Mas eu já corrigi aqui. Se você quiser ler, o que é que eu leia, a alteração, porque você acrescentou alguma coisa na sua fala, né? Na sua colocação, você deu uma melhorada. Era só um complemento que na verdade, o que eu tinha falado, né? Mas, tranquilo, para mim, você já corrigiu, tranquilamente. Eu já corrigi, eu já corrigi, né? Corrigi o que você pediu, eu acrescentei, né? Não, tranquilo, então, pode prosseguir, para mim, tranquilo. Então. Aí, se o pleno, se eles quiserem que leia, tudo bem, a gente leia, mas se não, aí o presidente aí resolve. Eu não vejo necessidade, então para mim está ok. E você já fez, já está ok. Eu não vejo necessidade, não. Alguém tem a necessidade de fazer a leitura ou podemos colocar em votação? Pode colocar. Então, vamos colocar. Então, em votação, a aprovação da ata da última reunião. Algum voto contrário? Não. Então, aprovado. Uma abstenção, por favor. Quem que está se abstendo? Desculpa. Tércia. Você marca, Maria Célia? Marca. Quer que seja nominal ou é só por uma abstenção? Tanto faz. Pode pôr nominal. É uma abstenção. Tá. É que às vezes a pessoa pede, quer que coloque conselheiro tal. Célia, qual que é o próximo item da pauta? A percentagem atual do questionário que foi enviado, né? Isso. E que a Érica já está apta ali, está preparada já para fazer. Então, tá bom. Então, eu vou passar a palavra então para a Érica fazer a apresentação. Está lendo aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Então, eu fiz uma apresentação breve, quer dizer, não tão breve, que tem tanto o questionário, o que a gente evoluiu daquela versão que o Concidade respondeu, e também o que a gente teve de respostas, que é o outro item da pauta aí, das secretarias, fruto daquele questionário, daqueles ofícios que a gente mandou para as secretarias com questões que podem nos auxiliar a instruir o nosso monitoramento do plano diretor, tá? Então, primeira coisa, aqui é só para mostrar a pauta de hoje, né? Então, a apresentação do estágio atual do questionário e as informações sobre os ofícios encaminhados à secretaria. Eu vou falar sobre esses itens 2 e 3. Com relação aos resultados das secretarias, nós tivemos essas secretarias que nos responderam, né? Educação, Climas, Urbanismo e Saúde.
e CEINFRA, que nos respondeu depois, que eu não acrescentei aqui na apresentação, no índice, mas está na apresentação. E a proposta de questionário que eu vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu evoluir. Iniciando pela questão do questionário, a gente teve aquele questionário base que o Concidade respondeu. Apenas 10 pessoas do Concidade responderam, mas a gente utilizou aquelas respostas, aqueles resultados que a gente já encaminhou para todo mundo, para analisar o que seria pertinente a gente levar como questão para a população. Fizemos algumas adaptações. E como a gente participa de algumas intersetoriais, que são reuniões feitas pela Secretaria de Assistência Social, nessas intersetoriais a gente tem pessoas de diversas secretarias que não estão tão aproximadas da questão de planejamento urbano, mas utilizam-se de planejamento urbano como toda a população. Então a gente levou um teste de uma adaptação que a gente fez para trazer um pouco mais de insumos para discutir com vocês aqui, de um questionário já um pouco diferente daquele do Concidade. É mais ou menos aquela linha, mas é um pouco diferenciado. E aí a ideia é mostrar aqui para vocês esse questionário, distribuir para vocês na sequência, ficar aí com vocês um tempo para a gente, assim como foi feito do Concidade, ir aprimorando e melhorando ele, antes da gente fazer a divulgação desse questionário para a população como um todo. Eu vou colocar para vocês verem esse questionário. Eu vou parar de compartilhar e recompartilhar, porque senão não dá certo. Compartilhar. Esse é o questionário, deixa eu ir lá no comecinho dele. Então, esse a gente até denominou como avaliação microsetorial noroeste aqui, porque a gente fez o seguinte, a gente fez uma explicação do que é que nós estamos fazendo, aqui essa coisa do piloto de um questionário com a cidade, e até para a gente trazer um pouco mais de insumos aqui para o conselho. Então, o início aqui é a mesma coisa, então, o perfil de quem está respondendo, né? Érica, eu não consigo enxergar nada, está muito pequeno. Você consegue aumentar, Tércia? É a sua tela. Você aumenta, tem umas setinhas assim no canto direito superior, que você pode aumentar ou diminuir. Aqui está na tela máxima. É esse canto Obrigada, direito. eu achei. Achou? Sim. Tá. Sim. Aqui eu vou tentar aumentar um pouco mais, porque eu acho que ajuda. Vamos ver. Não, tá bom. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então, aqui, a gente vai na mesma linha do que já tinha naquele questionário que 10 pessoas do Concidade responderam. Então, a gente primeiro faz um perfil da pessoa, onde mora, onde trabalha, onde estuda, onde usa mais no dia a dia, ou seja, onde mora, onde trabalha e estuda, identidade de gênero, idade, escolaridade. Se já fez alguma capacitação relacionada ao tema de planejamento, caso sim, especifica aqui. E aí acrescentamos aqui quais os serviços públicos que utiliza, isso é uma coisa que não tinha no relatório, no questionário de Concidade, e que a gente achou importante, porque, primeira coisa, a gente não tem a relação de quem responde, é anônimo. A gente não sabe quais são as 10 pessoas do Concidade que responderam, por exemplo, justamente para dar a liberdade das pessoas responderem sem a identificação, que foi uma coisa que foi conversada, inclusive, aqui no Concidade, né? Então, mas pelo menos para a gente trabalhar qual é o perfil dessa pessoa que está respondendo e que tipo de serviços públicos essa pessoa utiliza. Mais lá para frente do questionário, nós vamos fazer algumas perguntas mais específicas
sobre os serviços públicos, até atendendo algumas demandas que foram trazidas e que no questionário do Concidade a gente não abordou de uma forma mais aprofundada. Então vamos ver se assim a gente consegue ser um pouco mais assertivo. A gente também faz essa pergunta semelhante à que tinha no outro, se participa de algum grupo ou organização da sociedade, caso sim, qual, né? E aí a gente pergunta se tem algum tipo de liderança no bairro, sim, não ou não sei, a pessoa pode não saber. E aí a gente vem às questões, aqueles problemas mais relevantes do bairro e da cidade e qualidades mais relevantes do bairro e da cidade. São as 4 próximas perguntas. A gente alterou um pouco as alternativas. As alternativas eram muito vagas, a gente discutindo aqui internamente, aplicando aqui até nos nossos colegas de trabalho, muitas das perguntas, a resposta não nos trazia. A cidade é insegura? É. Mas sobre qual aspecto que a cidade é insegura? É muito vago, né? Então a gente começou a ser um pouco mais assertivo, do tipo, falta iluminação pública, né, para tentar entender o tipo da insegurança que as pessoas sentem, né? Então a gente mudou um pouquinho aqui. Eu não sei se vocês querem que eu passe alternativa por alternativa, porque de qualquer maneira eu vou passar para vocês esse esboço como um esboço, não está finalizado, porque lembrando o que a gente tinha falado na última reunião a gente faz um rascunho, passa aqui para o Concidade que elabora, a gente faz outras reuniões e aprimora, para depois ter uma versão mais amadurecida. Mas tem muitas coisas aqui que são parecidas, outras a gente deu uma aprimorada, tá? E aí a gente vem com os problemas mais relevantes de Campinas, são parecidos, né? E parecidos, mas com pequenas alterações, se vocês forem fazer um comparativo. As principais qualidades do bairro, a gente também tem aqui. E as principais qualidades da cidade. A gente reduziu o número de árvores. Muitas eram muito parecidas. Então, tem arborização, tem muita sombra de árvores, umas coisas assim, sabe? Então, a gente foi um pouco mais assertivo. E aí, a gente entra nessa etapa aqui, que não tinha no questionário de Concidade, que é sobre os serviços públicos prestados. Então, a gente fala sobre saúde, não há profissionais de saúde, tempo de espera muito longo, não há equipes de saúde de família, posto de saúde com condições precárias de edificação, falta de medicamento, ou considero o meu serviço de saúde no bairro satisfatório, ou não sei opinar, porque a pessoa que não usa o serviço público de saúde, por exemplo, pode não saber opinar e ela aplica aqui. E o mesmo vem para assistência social, eu não posso explicar que está no modo de edição. O mesmo vem para os serviços de assistência social, serviços de educação, serviços de cultura, esporte e lazer, praças e áreas verdes, e aí a gente vai para essa coisa de conservação das praças e das áreas verdes e de equipamentos nas praças e áreas verdes, coleta de lixo e limpeza urbana, manutenção de calçadas, segurança pública. Todas essas, sempre que vocês estão vendo quadradinhos, as pessoas podem clicar mais de uma. A gente não colocou aquele até 5, que a equipe entendia importante, ouvindo essa demanda do Concidade, que foi falado no primeiro questionário, né? Então, a gente tinha feito aquela coisa. Desses daqui, coloque os 5 principais problemas. A gente deixou aberto. O que a gente observou, que aquelas cinco pessoas da intersetorial não clicaram todas, porque a gente tem medo disso, de colocar tudo é problema, clica tudo, e daí a gente não consegue ter nenhum indicador para medir quais são os principais problemas. Isso não aconteceu, então a gente acha que dá para a gente continuar nessa forma que foi sugerida pelo Concidade. Aí a gente parte aqui para... Oi? Está cite os 5 principais problemas, né? Está bem claro, né? A pergunta, ficou bem claro. A gente não colocou, né? Do sítio 5. Não, a gente colocou, aponte os principais. Porque foi numa reunião do Concidade que foi sugerido. Não deixa só 5, se você quiser colocar mais, coloca. Tá. Não, tá. Perfeito.
E aí a gente vem para as questões, então essas eram as questões de serviços públicos, e aí a gente vem para as questões de plano diretor propriamente dito. A primeira pergunta, se a pessoa conhece o plano diretor. Depois a gente vai para os objetivos, a gente põe o link aqui, então isso também está igual o do Concidade, das diretrizes também, aí a gente, igual do Concidade, pergunta o que é DOT, aí a gente explica o que é DOT e faz uma coisa que numa escala de 0 a 5 é pouco ou muito importante aplicar. De 0, estamos indo no caminho de consolidar o DOT, sim ou não sei. E aí a gente vai para as legislações que foram advindas do plano diretor. Então, você conhece as leis 207 e 208? Sim ou não? E tem o link aqui, né, para acessá-las. De 0 a 5, você acha que essas leis colaboram para atender os objetivos do plano diretor? E o mesmo a gente fala para 312, que é a lei de HIS, Habitação de Interesse Social. E aí a gente entra para os instrumentos urbanísticos, então a gente não foi detalhando, na nossa do Concidade, a gente foi detalhando um pouco mais os artigos, que era para os conselheiros lerem, se aproximarem do plano diretor. Essa a gente foi um pouco mais genérica, porque para a gente entrar nessa coisa de legislação com a população como um todo, talvez muitos se assustem com a linguagem. Então a gente colocou assim, de uma forma mais genérica. Você conhece a outorga onerosa, o estudo de vizinhança, IPTU progressivo? Se sim, clica aqui, se não, tudo bem. O plano diretor falou do sistema de planejamento, você acha isso importante? O plano diretor estabeleceu 17 APGs, áreas de planejamento e gestão. Você considera isso importante? E aí a gente colocou aqui um mapinha das APGs para ficar mais fácil do cidadão visualizar, passar a conhecer o que são as APGs, né, como é que é essa divisão. Você conhece o orçamento municipal? Né, que é uma outra coisa que o Concidade trouxe também, essa colagem com o orçamento, com a LOA, com o PPA. Então a gente acrescentou essa pergunta. Você acha que o plano diretor está ajudando a orientar a aplicação do orçamento municipal? Quer dizer, vem a Secretaria de Saúde, tem o orçamento dela. O plano diretor está ajudando de alguma maneira a focar em alguma coisa, né? Sim, não sei opinar. Você considera que que o plano diretor foi capaz de orientar as secretarias a direcionar seus recursos, né, para aplicação, para reformas, construções de equipamentos públicos? E aí a gente passa para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, se a pessoa conhece ou não. E para a questão do nosso próprio site, se a pessoa acha satisfatória a informação que a gente tem no nosso site, quanto que essa pessoa utiliza do nosso site, e na opinião da pessoa, quem é o responsável pelo plano diretor, fica um espaço livre aqui para comentários em geral, passando para um questionário do próprio questionário, para a gente entender se a população entendeu esse questionário como fácil, exigiu muito esforço, para a gente ir tentando aprimorar. E por que a gente colocou isso? Porque a gente quer fazer uma proposta de que a gente aplique esse questionário, não esse, o que a gente for trabalhar aqui junto com o Concidade, que a gente aplique nas intersetoriais antes da gente abrir para a população em geral. Para a gente ir tendo uma coisa um pouco mais madura para a hora da gente chegar na população em geral e ser um questionário mais fácil, mais palatável para a população. Né? E aí a gente deixa aqui os comentários tal, e finaliza. Dessa turma que já respondeu, desses 5 que responderam, a maioria, como era a intersetorial noroeste, né, tem assistentes sociais, tem pessoas da saúde, educação, e tem da OSIC, né, do Progem, que ajuda lá, que faz trabalhos sociais naquela região. 2 eram do Jardim Bassoli, 1 do Itajaí. Então, a gente vai tendo aqui um perfil mais ou menos das respostas. 100% das pessoas que responderam moram naquela região. Grande maioria de mulheres, numa faixa de 31 a 59 anos de idade. A maioria tem ensino médio completo. Ninguém fez curso de capacitação em planejamento. Todos eles, a grande maioria, usam 2 ou mais serviços públicos. E aí a gente vai tendo
as respostas aqui para a gente pensar. Então, quem são as pessoas, né? Um grupo que tem interesse pelo parque, pessoas do Progel, Associação de Moradores, Coletivo Mobiliza, Satélite. Essas são as pessoas que estavam lá na Inter naquele dia, pegaram o link para nos ajudar aqui a trazer. E aí eles vão respondendo aqui, algumas coisas que eles falaram, a gente falou assim, nossa, é verdade, faltam calçadas acessíveis. O que são calçadas acessíveis? Então, talvez a gente precise melhorar um pouco, o que é acessível? Acessível é que eu consigo chegar? Para muita gente, acessível não tem esse conceito do não, é que passa um cadeirante, que passa uma criança, que passa um idoso, uma pessoa com dificuldade de mobilidade. Então, a gente vai precisar desse olhar, é por isso que a gente propõe que não só o Concidade, mas que a gente leve para outros setores engajados para a gente conseguir ter um relatório, um questionário mais assertivo, né? E aqui, depois se vocês quiserem, eu até passo essa prévia aqui também dessa intersetorial, tá? A maioria não conhece parcialmente o plano diretor, então ninguém muito a fundo, porque se dedicam mais às questões pontuais ali daquela região noroeste, uma região com bastante problemas sociais, né? Não sabem o que é o DOT, acham que estamos indo para o caminho certo, porque na verdade não sabem o que é, mas acharam que faz sentido, foi numa conversa o que eles explicaram, né? Não conhecem essa legislação que foi aprovada posteriormente, a 208, que trata da Lei de Uso e Ocupação do Solo, 207 do perímetro urbano, expansão urbana. Você vê, da questão habitacional, como eles têm um problema sério lá de moradias e tudo mais, já tem uma parcela maior que conhece, né, de habitação de interesse social. Então, eu posso até passar para vocês esse questionário que a gente vai passar e posso até passar com esse relatório dessa parcial aqui, desses 5 ajudantes aqui, né? Para vocês já irem vendo mais ou menos que tipo de resposta, de coisa para a gente ir amadurecendo em conjunto sobre esse questionário. Do questionário, eu acho que era isso que eu tinha para falar. E agora eu só vou passar para vocês de uma forma meio rápida. Deixa eu entrar aqui. O que as secretarias responderam, né? Também vou passar essa apresentação para todos vocês terem um contato, porque são respostas algumas bem longas, é bem diferente uma resposta da outra. É sempre assim quando a gente fala com as secretarias. Então, a educação nos passou o seguinte, eles não usam as APGs, eles não têm previsão de usar as APGs, eles usam outras divisões, com outras expectativas, mas eles conseguem até trabalhar esses dados, não sei se vocês enxergam o meu cursor aí, quando eu... Enxerga? Eles conseguem transformar, esse aqui, por exemplo, são os matriculados no EJA, de 2018 a 2024, nas 5 NAEDs, né, que são as macro-regiões da educação. Eles até conseguem trabalhar isso aqui em APGs, mas eles medem pelas macro-regiões deles, eles prestam contas do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica pelas 5 NAEDs, mas eles fizeram um exercício aqui pelas APGs do Índice de Desenvolvimento Básico de Educação, onde a escola municipal da APA, lá, da Ângela Curizáquia, é a que tem melhor pontuação, por exemplo, né? Então, eles fizeram um levantamento de todas as obras na cidade inteira, mapearam onde estão, que tipo de obra, né? É em SEI, é em IMF, é obra administrativa, é de EJA, fizeram uma legendinha aqui no mapa e replicaram os índices de desenvolvimento da educação básica para uma planilha, dividida em APGs numa tentativa de dialogar com o plano diretor, né? Mas também apontaram outros dados, né, como a série histórica do NAED por região, apontaram aqui o que... Opa, tá na hora. Aqui já passa, foi o que a educação parou por ali, tá? Daí a gente vem para a Secretaria de Climas, que foi respondendo ponto a ponto, item a item para a gente,
de todo aquele questionário que a gente passou para as secretarias. Então, é uma resposta longa para cada pergunta, como que acompanha, quais são os indicadores, eles detalham um por um quais são os indicadores, como que tem sido trabalhado, qual os indicadores para esse período, para o outro período, quais as ações foram planejadas, quais os objetivos e diretrizes do plano diretor que eles utilizam. Então, eles foram detalhando um por um, interface com as secretarias, eles colocam uma por uma, que tipo de objetivos e diretrizes precisam ser complementados na visão dos técnicos da Secretaria do Clima. Eles vão aqui um por um, eu não vou entrar no miudinho com vocês, para a gente ficar até amanhã, mas só para vocês verem, a gente tem elementos técnicos aqui para a gente monitorar o plano diretor, né? A mesma coisa, quais os princípios e diretrizes que são relacionados, eles foram um por um aqui, ó, detalhando, escrevendo todos os artigos. Eu resumi aqui. É o artigo 3º, artigo 4º, 6º, 8º, 10º, ao 13º do plano diretor, que trata dessas questões, ou seja, são os objetivos gerais, as diretrizes gerais, e daí eles vão para uma coisa pontual das macrozonas e dos objetivos e diretrizes ambientais. As macrozonas, o que eles mais se debruçam é o de relevância ambiental, mas também o de desenvolvimento ordenado tem sido um assunto que eles têm se debruçado bastante, até pela expansão urbana, né? Com relação ao DOT, a gente pergunta se tem alguma interface, eles dizem que sim, as ações do PLAC, do Plano de Ações Climáticas, têm correlação com o desenvolvimento orientado pelo transporte, que é o DOT, né? Sobre os objetivos e diretrizes, todos são relevantes, né? Em especial aqueles que eu acabei de mencionar no slide anterior. E assim eles vão respondendo, né? Por exemplo, o fundo, a gente pergunta, tem alguma ação que vocês poderiam se valer de recursos do fundo? Eles dizem que sim, que muitos, que por enquanto não estão utilizando. Ninguém ainda está utilizando, o fundo ainda está em construção. Mas a questão de parques lineares, jardim de chuvas, corredores ecológicos poderiam receber esse tipo de recurso, né? Entrando agora na Secretaria de Infraestrutura, eles sugeriram que no plano diretor a gente incluísse a questão de pavimento junto com drenagem, sempre, porque pavimento e drenagem estão intimamente ligados. Fizeram uma listagem com planilhas de todas as obras que foram objeto de licitação e de previsão no PPA, na LOA. Todas essas obras, de acordo com eles, têm indicadores e poderiam se valer do fundo de planejamento, mas por hora, como o fundo ainda não está em aplicação, eles se valem de busca de recursos em outras esferas, né? E, como sistema de planejamento, sempre como um bom indicador a questão de pavimento e drenagem. Entrando em saúde, a saúde também falou, a gente não usa as APGs. A gente não tem como usar as APGs porque a gente responde ao SUS, então a gente tem os critérios de delimitação de áreas, mas a gente consegue traduzir em APGs. Mas não traduziram nesse momento, eles para tudo se remeteram ao link deles, a esse link aqui, ó, saúde, planejamento em saúde. Então, para tudo, eles se remeteram a esse link para que a gente consulte e pesquise dentro do link. Aí, telefonei, falei, vamos fazer uma conversa ao vivo para ver se a gente consegue entender em conjunto, para a gente não precisar estudar do zero o link de vocês, né? Mas eles consideram que a lista de objetivos e diretrizes que tem no plano diretor atende às necessidades de espectro de atuação no SUS, ou seja, não tem a necessidade de complemento, mas estão abertos aí um debate e tudo mais. E aí colocaram aqui as questões que contribuem, eles replicaram os artigos do plano diretor, falaram dos indicadores de planejamento deles, do sistema de indicadores. Novamente, eles se remetem ali à página aqui, né, do planejamento em saúde, que é mais genérico. É difícil, eu entrei, tentamos aqui entender um pouquinho mais, mas nós precisamos esmiuçar um pouco mais com eles. Quais os dados produzidos pela secretaria, então eles trabalham com todos esses dados, cobertura populacional estimada por equipe de atenção básica, letalidade por dengue, vai de A a Z aqui, tudo que eles têm de indicadores, tá? Eu vou passar para vocês essa apresentação, vocês olham, pode ser de interesse de alguém, porque daí, na medida que a gente está acompanhando e monitorando o plano de diretoras, a gente pode, em conjunto com vocês,
e fazendo interface com essas secretarias, né? Entrando na CEMURB, que foi a última secretaria aqui que eu tenho para apresentar, que indicou materiais, o que eles colocaram, o PPA e tudo mais, foi baseado numa coisa de estruturar a secretaria para ações mais adequadas. Então, tudo que foi colocado de verba foi para modernizar tanto a questão de imobiliário quanto de sistemas e tudo mais, para que as aprovações, as análises possam acontecer de uma forma mais célere e mais assertiva, menos manual, menos a critério do técnico, né? E aí eles estabeleceram aqui alguns indicadores que eles estão se preparando para aplicar, mas ainda não está numa aplicação, né? Mas eles têm investido em tecnologias, em aprovações digitais, tudo isso numa tentativa de ir ao encontro de algumas diretrizes e objetivos do plano diretor, de simplificação de análise e tudo mais. De acordo com eles, seria essa uma forma da secretaria agir em conformidade com o plano diretor. E entendem que a secretaria tem interface com essas diretrizes aqui, de diminuir a ociosidade de imóveis subutilizados, garantir a eficiência e desburocratização da gestão pública e requalificação da área central, proibir parcelamento irregular. Estou pegando alguns a esmo aqui, para não ser assim, muito entediante a minha apresentação. Não tem outra forma de eu apresentar, não sei item a item, por isso que eu acho que é melhor depois vocês lerem com mais calma, né? Acho que até assimila melhor. E a mesma coisa dos objetivos e diretrizes que devam ser complementados, eles entendem que não, que está adequada e que estão aí dispostos a participar, tanto nas nossas reuniões como em outros conselhos, né? As secretarias que eles têm mais contatos é conosco, com o Clímax, porque tem aprovações que se interligam, né? Precisa dar licenciamento ambiental para ter o alvará de aprovação e assim vai. Cultura tem uma série de bens tombados ou de envoltória de bens tombados que eles precisam ter interface para qualquer aprovação lá no urbanismo. Acho que eu voltei, né? Desenvolvimento orientado pelo transporte, eles dizem que não implica diretamente, mas dizem que foi utilizado o conceito para o zoneamento e que tem na 208 uma série de regramentos que estão atrelados ao DOT, né? Os objetivos por macrozona, eles refletem na forma direta do licenciamento, então eles fazem uma correlação com o licenciamento ambiental, né? Colocam aqui alguns dados de alvarás emitidos, para que a gente tenha aqui, que eles dizem que tem os relatórios mensais de número de alvarás emitidos, então alvará de aprovação, de execução e de CCO. Para vocês saberem, todos esses alvarás, eles compartilham conosco, a gente tem já referenciado pela cidade toda para a gente conseguir fazer alguns cruzamentos, onde na cidade que a gente tem, que tipo de tipologia, né? Quais os dados deveriam participar do sistema de monitoramento, eles entendem que são esses alvarás, né? Quais as ações das secretarias que são já referenciadas, todos de fato, como no alvará tem o código cartográfico, tudo a gente consegue